entregou por nós, aquele que não se guardou no direito de ser Deus, mas a si mesmo se entregou, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante a nós homens. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso nós nos rendemos, Senhor. Nós te amamos, Jesus, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Boa tarde. Boa tarde. Isso, pessoal desanimado. Boa tarde. Boa tarde. Alguém quer pregar no meu lugar aqui, não? Negócio. Quer falar no meu lugar aqui? Adir. Está à disposição. Eu vou começar a inverter, vou colocar o El depois de mim. Porque está ficando difícil, né, pregar depois dele. Tem que me esforçar mais. Porque pregação é pouco quem fala muito. Eu acho que eu já compartilhei com vocês aqui, vou falar de novo. Deus fala comigo sobre assuntos específicos em muitos momentos. E eu tenho me dedicado muito ao estudo da Bíblia, em primeiro lugar, mas eu tenho lido muitos livros de evangelistas famosos, de pregadores famosos, pastores famosos, pessoas sérias. Esse é um ponto importante, porque nesse meio, infelizmente, tem muita gente que quer usar o nome de Jesus em benefício próprio. E essas pessoas sérias, já muito tempo de caminhada, fazendo aquilo que está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles trazem uma bagagem muito importante de análise das Escrituras. E isso causa um confronto muito grande em relação a uma série de coisas que nós trazemos como herança de algum entendimento equivocado, de alguma visão não tão correta do que diz a Bíblia. E isso tem sido um processo para mim de reflexão em vários pontos relativos ao que a gente se propôs a fazer porque Deus mandou. E esse processo é um processo de construção de alguma coisa, de desconstrução de tantas outras. E aí, quando eu estou estudando a Bíblia, e eu falo, não sei se dá para ver, eu me arrepio. E aí, quando eu estou estudando a Bíblia, o Espírito fala comigo em relação a essas leituras todas. Porque em alguns momentos, quem está mergulhado e está com o coração inclinado para as coisas de Deus, vai ter experiências sobrenaturais muito impactantes. Vai ter, inevitável. Quanto mais você se debruça, mais o Espírito fala com você. Mas nem sempre o Espírito fala com você de forma sobrenatural. Muitas vezes ele fala com você a partir de você mesmo. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Mas é a partir daquilo que você se alimenta. Então, quando o Rafael prega, e eu estou prestando atenção no que ele está pregando, o Espírito está falando comigo mesmo, através de algo que ele falou que me remete a alguma outra situação, algum outro texto, ou alguma outra leitura. E por que eu estou fazendo esse gancho inicial aqui? Eu quero trazer algo para vocês de ensino, que Deus me deu, nesse caminho de mudança, de entendimento de algumas coisas que, ao longo do tempo, eu sempre achei que era numa direção, mas na verdade é em outra. E não é porque eu sou mais entendido que alguém, é porque eu tenho buscado entender mais e mais. E a partir da leitura da Bíblia e essas leituras complementares, eu estou construindo algo novo em Deus. Deu para entender? E por que eu estou falando isso? Porque o primeiro incentivo que eu quero dar para vocês é que vocês busquem se aprofundar na leitura, em primeiro lugar, da Palavra de Deus, mas também de materiais de apoio, como, por exemplo, o livro de pessoas sérias que já estão aí pregando a palavra há bastante tempo.
Vou trazer um exemplo. Existe o batismo das águas, quando você faz a confissão pública de fé, e existe o batismo no Espírito Santo. Vocês já ouviram falar isso? E aí existe uma discussão se o batismo com o Espírito Santo ele é chancelado, ele é certificado pelo dom de orar em línguas. Esse foi sempre uma coisa que eu achei. Mas me aprofundando no estudo, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia traz. Então, aí, esse tipo de construção de entendimento é o tipo de construção que vocês precisam ter de vocês com Deus e de Deus com vocês. E não porque a gente vem aqui trazer uma palavra que é dele, mas uma visão que é nossa. Dá para entender isso? Por quê? É possível eu pregar aqui 1 hora para vocês, lendo textos da Bíblia, mas dando uma direção de entendimento errado. Dá para entender isso? É o que acontece com muitos pregadores por aí, principalmente os famosos. Aqueles pregadores famosos que não são sérios e que usam a palavra de Deus para te dar uma direção que beneficia ele próprio, de alguma forma. Então a gente precisa, para não ser enganado, o que a gente precisa fazer? Aprofundar na palavra. Porque se você buscar na palavra as respostas, a partir da sua busca o Espírito vai falar com você e você não vai ter dúvida de que aquilo é uma verdade. Não vacila. Dá para entender isso? Então eu queria trazer algo para vocês que eu sempre entendi errado e que nesse processo de busca mais acentuada do ano passado para cá, eu mudei o entendimento. Tá lá, eu queria, não sei, não tem ninguém com Bíblia aí, mas se alguém quiser acompanhar no celular, Mateus 22:14, diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como que eu sempre li esse versículo? Muitos são chamados e poucos são escolhidos por Deus. Foi assim que eu sempre li esse versículo. E aí cai numa discussão de vertentes de entendimento da palavra, se existe predestinação, se não existe, que não é o ponto aqui que eu quero trazer. Quando na verdade essa escolha não é de Deus para nós, mas é de nós para Deus. Olha que loucura. Como que muitos são chamados? Através de movimentos como esse aqui. Então, pessoas que recebem uma direção de Deus, resolvem obedecer e vêm pregar a palavra para um grupo de outras pessoas. Então, todos vocês estão sendo chamados para uma relação com Deus a partir de um momento como esse. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para que vocês a recebam e vocês possam escolher por Deus. O caminho não é contrário. Porque eu posso plantar a palavra de Deus em solo fértil e em solo que não é fértil. O que vai dizer se essa semente vai brotar ou não, não é a semente, é o solo. Dá para entender isso? Sim ou não? Se vocês ouvirem a palavra de Deus que a gente traz e entrar por um ouvido e sair pelo outro, de que adianta? Anotação minha. Aqui vemos que as pessoas são chamadas, convidadas, mediante a pregação do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas de Deus. Assim recebem o conhecimento que necessitam para se arrependerem de seus pecados. Aqueles que responderem positivamente a esse chamado
a esse convite, estes serão escolhidos para a salvação. Mas é uma posição nossa como indivíduo para com Deus. Antes de eu me converter, eu cansei de ouvir a pregação do Evangelho de um monte de gente. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu ainda ficava bravo quando alguém me convidava para ir na casa de alguém que eu já sabia que ia falar de Deus para mim e eu não queria ir. Eu falava, eu não, a gente vai lá fazer as coisas, tem que ficar ouvindo aquele monte de coisa lá. Salvação, por consequência, é uma escolha. Eu posso ser salvo sem escolher por Jesus? É uma pergunta. Responda para mim. Posso? Eu posso ter acesso à salvação estando fora de Jesus? Não, é impossível. Impossível. E como é que eu faço para estar em Jesus? Hein, seu Natal? Só de pecado. Eu tenho que escolher por Ele. Tá pecado. Se eu não escolher por Jesus, eu não tenho acesso à graça de Jesus. João 10,7. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta que entra por mim. Quem entra por mim será o quê? Salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui tem um outro entendimento meu que mudou. Qual que era o meu entendimento? Deus como presidente das organizações Tabajara. Vocês lembram das organizações Tabajara? Quem lembra? Eu aceito e problema. Qual que era? Seus problemas acabaram. Então eu me volto para Deus e a palavra diz que eu vou ter vida e vou ter vida em abundância. O que que eu automaticamente entendo? Meus problemas acabaram. É ou não é assim? Por que as pessoas se voltam para Deus com o coração nesse lugar e depois não permanecem? Porque elas descobrem que os problemas não vão acabar. E aí, o que eu preciso entender? O termo abundância na Bíblia, quando você vai olhar o original, significa muito, muito bem, além da medida. Uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Mas não porque não teremos problemas, mas porque com o coração em Jesus, nós passaremos pelos problemas olhando para quem? Para Ele. Já falei aqui também, vou repetir. Todas as vezes que eu venho aqui, estoura um problema lá na empresa. Todas as vezes. Eu cheguei aqui, desci da moto e meu telefone tocou. Eu já fico esperando isso. A fura pneu de caminhão é normal, pô. Se fosse isso, estava bom. Alguém chegou para passar um pix alto. Não, é impressionante. Sempre. Toda vez. E isso vai me tirar do foco do que eu vim fazer aqui? Por quê? Porque o meu foco não está no problema. E eu não estou falando algo aqui que eu não vivo, tá, gente? Estou falando de algo que eu vivo. Estou falando de coração. Se eu dependesse da minha disponibilidade de tempo e de não ter problema para fazer o que Jesus mandou fazer, eu jamais ia fazer. Mas o que eu entendo? Eu entendo que o mérito do que eu me propus a fazer, junto com os meus irmãos aqui, vai ser muito maior, porque ele vai entender assim, cara, o inimigo fez tudo para impedir isso e ele não tirou o foco do que eu mandei ele fazer. E assim tem que ser na vida de cada um aqui.
Ah, Temer, mas eu não vou pregar o evangelho para ninguém. Ei, irmão, constrói o seu templo primeiro. Nós somos templo de Deus. E para nós podermos receber Deus no nosso templo, a gente tem que limpar a casa. Então vamos limpar a nossa casa primeiro. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. Não vai funcionar. Mas se você, apesar das suas limitações, das suas vontades, você tiver com o olho fixo em Jesus, cuidando do seu templo, da sua casa, você pregar o evangelho vai ser consequência. Por que a gente vem aqui? Vocês já se perguntaram? O que vocês vão dar para nós no final da reunião? Hein, Jorge? O Jorge até dá uns alfaces para a gente levar. Coentro, hoje precisa de coentro. Hã? Coentro. Aliás, na outra vez você não me deu alface para levar. O que está acontecendo? Eu lembro. Mas a gente vem aqui porque o benefício do Evangelho aconteceu primeiro na nossa vida. E nós sabemos, o Rafael falou da luta dele, que ele teve, eu tive as minhas. Mas não dá para comparar a minha vida sem Jesus com a minha vida com Jesus. Não dá para comparar. Não dá para comparar. E os problemas são os mesmos. As dificuldades são as mesmas. E em muitos momentos parece que são maiores. E o que muda o meu olhar disso? Eu parei de focar naquilo que não tem valor eterno. E passei a focar no que tem valor eterno. Ah, mas está acontecendo um problema aqui, você vai perder meia dúzia de caminhão. Leva os caminhões. Eu não vou levar nada lá para o céu. Estou preocupado. Tenho a minha responsabilidade nas coisas desse mundo aqui. Mas o meu coração não está aqui. E o Rafael falou algo muito importante. E aí é o gancho de uma frase que eu gosto muito do Luiz Hermínio, que ele fala: você não precisa se desfazer daquilo que você já se desapegou. Olha que frase é essa. Quando que eu sei que eu preciso me desfazer de algo? Quando eu estou apegado naquilo. E olha, se você colocar no lugar de Deus algo, mesmo que você não se desfaça, Ele vai te tomar. Questão de tempo. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você olhar para esse versículo com o olhar das coisas desse mundo, o que você vai pensar? Você vai pensar, Natal? Você vai pensar em quê? Você vai pensar que você vai ter algum benefício nesse mundo aqui. Mas o benefício que Jesus tem para nós é o benefício da salvação. É o benefício da vida eterna. É nos tirar do caminho das trevas. Então significa que eu vou ter vida abundante só na vida eterna? Alguém pergunta para mim, vamos simular a pergunta. Pergunta você para mim. Pergunta isso. Então a gente só vai ter vida abundante na vida eterna? Pergunta. Você vai ter vida abundante na vida eterna? Boa pergunta. Não. A nossa vida abundante começa no momento em que a gente escolhe por Jesus. Porque por mais que nós tenhamos dificuldades aqui, desafios aqui, vamos ter, ninguém está livre disso, altos e baixos, doenças, pouco dinheiro, muito dinheiro, problema no casamento, todo mundo vai passar por isso. Qual é a diferença daqueles que têm vida abundante para os que não têm? Jesus. Porque a aliança não está entre pessoas, a aliança está entre pessoas e Jesus. E aí quando eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho dificuldade no meu casamento, mas eu jamais penso em abandonar a minha esposa.
Eu tenho dificuldade na criação dos meus filhos, mas eu jamais penso em agir mal com o meu filho. Eu tenho dificuldades na minha empresa, mas eu jamais penso em romper princípios cristãos para resolver esse problema. Ah, Temer, mas se você não souber negar imposto, a empresa vai quebrar. Vai quebrar. Entende o que eu estou falando? Porque você não tira o olho das coisas eternas. Então, qual é a diferença de vida abundante e vida não abundante? É que com Jesus, independente dos problemas, eu consigo ter algo que é uma palavrinha muito importante. Nem se arrisca. Fala aí, Valdo. Paz. A única coisa que vai nos trazer paz nesse mundo se chama Jesus Cristo. Porque ele é o príncipe da... A definição que está lá em João 17,3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A chave para uma vida verdadeiramente abundante é estar em Jesus. E aí, as pessoas muitas vezes perguntam assim: cara, eu nem estou te reconhecendo mais. Eu escuto isso muito lá na empresa, de funcionários meus que trabalham comigo há muito tempo. Acontece alguma situação e eu reajo de uma forma que eles não estavam esperando. Aí o cara fala assim: cara, eu estou assustado, porque você parece que você não reage. Você conhece o que diz lá em Filipenses 4,6? Alguém sabe de cabeça? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. E o que é a diferença? Qual é a diferença de súplica e oração? Ninguém sabe? Sabe não? Súplica é quando você ora chorando, implorando. Quando você se derrama na presença de Deus. Quando você pega o seu coração, como diz o Renan, e põe no pé da cruz. Isso é súplica. É uma oração fervorosa. Uma pessoa talvez faça uma súplica, anotação minha, quando está em uma situação estressante ou de perigo. Assim como Jesus fez. E aonde que conta que Jesus fez uma oração dessa forma? Em Hebreus 5,7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. E aqui tem um ponto importante. Outro dia eu vi na internet alguém que falava assim: eu ensino você a ter as suas orações respondidas. Eu li aquilo, fiquei olhando. E meu Deus, então existe uma forma de ter oração respondida. E segundo a Bíblia tem mesmo. Sabe como que é? Quando você se submete à vontade de Deus. Dá para entender isso? Quando você se coloca sob a vontade de Deus, você alinha aquilo que Ele quer para você com aquilo que você está pedindo a Ele. E Ele vai te dar, não é porque você está pedindo, Ele vai te dar porque Ele já ia te dar mesmo. Você só alinhou
a expectativa que ele tinha para você com a sua vontade em relação àquilo. Dá para entender isso? Sim ou sim? Conseguiu entender? Quer que eu repita? Não adianta eu pedir nada para Deus que Ele não queira me dar, Ele não vai dar do mesmo jeito. Se não estiver ligado com a vontade dele, Não vai dar. E aí tem algo que eu acredito, não é Bíblia, é só uma opinião minha. Quando você pede algo que não é para você, é para o seu irmão, Deus te dá. Eu, graças a Deus, na minha atividade profissional, eu sou próspero. Mas eu nunca pedi prosperidade para Deus. Eu sempre fiz aquilo que eu precisava fazer com foco no objetivo que eu tinha. Não adianta você achar que você vai ficar sentadinho aí que Deus vai te dar alguma coisa nesse campo material. Não vai. Tem que buscar. Você tem que estudar, se capacitar, fazer network, acordar cedo todo dia, ir dormir tarde, buscar estratégia, contratar gente boa para estar junto. Isso tudo eu faço. Mas eu cansei de ter momentos na minha empresa de problemas, onde eu falei, Senhor, se o Senhor não entrar nisso, eu não sei como resolver. E eu quero que o Senhor resolva para que eu possa continuar sendo fonte abençoadora de pessoas. Não porque eu quero enriquecer, porque eu quero ter mais dinheiro. Sempre que você pedir algo em benefício do outro, Deus vai te dar. por causa de Jó, quando Jó quando vai para os amigos dele. Tem várias passagens, várias. Quando você falar, Senhor, eu quero que o Senhor me livre dessa minha vontade maluca de uso de drogas, porque eu quero recuperar minha família, eu quero me doar para minha esposa, eu quero voltar para o meu lar, eu quero criar meus filhos. Se isso for verdade no seu coração, pode acreditar que Ele vai te dar força. Deus não faz nada individualmente para ninguém. Não faz. Pode esquecer. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus coletivo. O ensinamento de Deus para nós em relação à questão coletiva está na própria pessoa dele. Porque Deus é um só, mas em três pessoas diferentes. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Orações de ação de graças ou de agradecimento a Deus mostram que somos gratos pelo que Ele já fez e ainda vai fazer por nós. Eu gravo uns vídeos com alguma passagem no Instagram, quase que diariamente, e eu sempre começo com uma pergunta: você já agradeceu hoje? Sabe por quê, irmãos? Deus tem a medida certa para cada um. E muitas vezes a gente tem mais do que muita gente e a gente consegue reclamar. O cara não é grato. Por nada. Você já viu gente que é eternamente satisfeita? Você sabe por quê? Porque não tem Jesus suficiente nele. Existe uma ordem clara na Bíblia. Claro. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Diz assim: alegrem-se sempre e orem constantemente. Ah, mas eu estou passando dificuldade, luta. Esteja alegre e ore. Ah, mas essa porta fechou. E aí eu quero encerrar aqui contando uma experiência minha. Em 2017, eu entrei num projeto profissional para ser sócio de uma empresa. Sócio minoritário, eu tinha só 5%. E eu tinha um combinado. E conforme eu fosse conseguindo os contratos, meu percentual ia ser progredido até o limite de 40%. Esse foi o combinado.
Quando foi no final de no meio de 2019, a empresa estava faturando 4 vezes mais e eu tinha os mesmos 5%. E quando eu sentei para confrontar a situação com o meu sócio na época, ficou claro para mim que ele estava me enrolando. E eu resolvi deixar esse projeto em dezembro de 2019. Saí sem nada, porque como ele não queria que eu saísse, ele falou: se você quiser sair, sai, eu não vou te pagar nada. Eu saí sem nada, nada. Eu tinha o suficiente para me manter por 6 meses de reserva financeira que eu tinha. E eu saí sem nada. No mês que eu estava comemorando 5 milhões de faturamento, ele estava fechando as portas. Vocês entendem o que é isso? Eu saí sem nada. Iniciei um negócio do zero em fevereiro de 2020. Quando eu bati 5 milhões de faturamento, ele estava fechando as portas. Existe algo em Deus que a gente precisa entender. São os princípios que a Bíblia nos traz. Se você não romper princípios, Temer, é impossível, mas você tem que buscar não romper. Eu não estou dizendo que eu não rompo princípios. Estou dizendo que eu busco não romper. Eu posso estar rompendo sem nem perceber. Mas quando você busca não romper princípios, existe uma bênção sobre sua vida. Porque Deus não pode ser enganado por ninguém. Eu posso enganar Ele. Eu posso enganar Ele. Mas eu não consigo enganar a Deus. Muitas vezes portas se fecham e a gente acha que é para o nosso mal. Deus não olhou por mim, Deus não... Talvez se eu tivesse ficado naquele projeto, eu teria quebrado junto, 4 anos depois. Vocês entendem o que é isso? Só que para isso precisa a gente estar em um lugar, que é um lugar de submissão à vontade de Deus. Amém? Se você quer se colocar nesse lugar de submissão, vem aqui que eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé para orar? Orar? Espírito Santo, Deus querido, Deus amado, não é sobre nós, Pai, é sobre o Senhor. Não é sobre algo que nós podemos fazer. Aonde estão aqueles, Pai, que podem fazer algo por si só? Será que o ministro, será que o pastor? De forma nenhuma. Pai amado, aqueles que estão aqui agora nessa tarde de sexta-feira, Pai, capacite no Senhor em nome de Jesus a obedecer a sua palavra em primeiro lugar, Pai. A honrar com os princípios que a sua palavra nos garante, que são aqueles princípios que são eternos, Pai. Aquilo que o mundo pode nos oferecer, nós não queremos, porque aquilo que o mundo nos oferece tem prazo de validade. Logo mais vai acabar. Mas aquilo que o Senhor promete na sua palavra é eterno, dura para sempre. E é a sua palavra e é o Senhor que disse. E quando o Senhor fala alguma coisa, nós podemos plenamente confiar. Obrigado, Jesus, por quem o Senhor é. Muitas vezes nós te buscamos, Pai. Muitas vezes nós vamos em orações e súplicas só quando nós precisamos de alguma coisa, só quando nós queremos te pedir algo. Mas nessa tarde, Pai, nós queremos nos entregar diante dos seus pés. Nós queremos levar as nossas súplicas, levar as nossas orações diante da sua cruz, Pai, por aquilo que o Senhor é, pelo Deus perfeito, magnífico, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, aquele que nunca falha, aquele que nunca falhou, aquele que era, é e há de vir. Pai, em nome de Jesus, nossos corações são
tortos, muitas vezes, que nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que falar, mas o Senhor, Pai, nos ensine, Pai, a orar baseado na Sua vontade, como nós falamos aqui, quando nós oramos em concordância com a Sua vontade, com a Sua palavra, nós somos atendidos, Pai. Cada um aqui tem uma dificuldade, um pecado, tem um ponto de fraqueza, mas nós entregamos tudo isso nessa tarde nas Suas mãos, Pai, certos de que o Senhor pode fazer algo extraordinário na nossa vida, muito além do que nós pensamos, pedimos ou acreditamos, Pai. O Seu nome é lindo, Senhor, o Seu nome é maravilhoso, é poderoso. Nós nos entregamos, Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Como o Temer disse aqui, nós muitas vezes temos muito mais do que aquilo que merecemos. Nós temos muito mais, Pai, e nós não agradecemos. Mas nessa tarde nós queremos levantar um altar de gratidão aqui, Pai. Nós queremos reconhecer a Sua boa mão sobre a nossa vida. Pai, o Senhor não permitiu até hoje que a gente morresse. O Senhor não permitiu que a gente sofresse acidentes. E aqueles acidentes que sofremos, Pai, o Senhor nos deu livramento, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. A Sua poderosa e santa mão sobre a nossa vida. Te amamos, Jesus. Jesus, eu não sei se todos aqui têm essa convicção, mas eu tenho. De que o Senhor está aqui agora, o Senhor está nos ouvindo. Amém. Convicção. Isso ninguém consegue me tirar, porque é o Senhor que colocou. E aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ninguém pode tirar, a não ser nós mesmos. Tenha misericórdia, Pai. Jesus, é tempo de certezas e de respostas na vida dos meus irmãos e na minha vida, Pai. Espírito Santo, o Senhor não é um espírito de confusão, é o espírito da verdade. E nos traz paz em meio à guerra. Sim, Pai, a gente sabe que a gente vive numa guerra contra a carne, contra nós mesmos. Mas a guerra espiritual é muito mais do que a gente consegue compreender. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o verdadeiro convencimento, Pai, o verdadeiro arrependimento, Jesus. Pai, nos moe, nos humilha até o fim, Pai, para que a gente olhe e só veja a Ti. Aí o Senhor começa a trabalhar, porque o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, Pai. Pai, tira nós de nós mesmos, porque o Senhor deu a Sua vida por nós, o Senhor deu, e a gente devolve a nossa para o Senhor, porque nós não temos mais domínio sobre a nossa vida. Amém. Agora nós temos o único Deus verdadeiro. O Criador se reconciliou com a criatura, ou melhor, a criatura se reconciliou com o Criador. E isso só quem pode fazer, nós temos acesso a isso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que andou sobre aqui, andou sobre essa terra, sujeito a todas as coisas, foi tentado no deserto por 40 dias pelo inimigo, mas não sucumbiu, não cedeu em nenhum momento. E muito pelo contrário, satisfez a justiça, morreu na cruz e nos deu reconciliação, paz com Deus de novo, é o que nós temos através de Jesus. Paz com Deus, paz com Deus. Nosso pecado foi apagado, nosso presente é alterado, a gente tem uma nova vida e o nosso futuro, uma vida abundante. Nós queremos uma vida abundante contigo, ó Pai, porque longe de Ti é só tristeza, é só rancor, é só mágoa, é só morte. Jesus, essa palavra chegou até nós, e se ela chegou até nós é porque o Senhor permitiu. E aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. É só o começo, Pai, é só o começo de uma vida abundante, Pai. Leve esses meus irmãos a testemunhos, Pai. Leve esses meus irmãos a testemunho de vitória, vitória contra o vício, vitória contra o passado, reconciliação com os seus familiares, Pai. Reconciliação com tudo e com todos. A credibilidade, Pai, que a família já não atribui mais a eles, seja restaurada. Porque o Senhor fez nova todas as coisas, aquela cruz
dá respostas para tudo, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Uma vida abundante, Pai, é o que nós queremos, Senhor. Fortifique-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome até o fim dos nossos dias. Quando o nosso último dia for contado, combatemos o bom combate, encerramos a carreira. E a fé que está em nosso coração, ela mudou a nossa vida. Fé em Jesus e mais nada. Fé em Jesus e mais nada. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto aí?